Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal mais bem informado sobre a carreira militar na Marinha do Brasil. Se você ainda não me conhece, eu sou a Thalita Correia, sou pedagoga, fui oficial temporária na Marinha e estou aqui justamente para te ajudar a conquistar a sua vaga na Marinha do Brasil. No vídeo de hoje eu vou entrevistar a Tenente Mariana Viegas a pedidos. Ela contou pra gente um pouquinho mais de como foi a trajetória dela até ela conseguir conquistar a vaga de oficial temporário na Marinha do Brasil. Então, se você já gostou do conteúdo, curte esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve, ativa o sininho para você saber de todas as notificações. Toda semana tem conteúdo bacana. E, sem mais delongas, solta a vinheta. Então vamos lá para a nossa exclusiva? Fica aí até o final. Bom, estamos gravando. Essa é a Tenente Mariana Viegas. Não chamem ela de Mari nem de Mariana. O primeiro nome de quem está na Marinha é sempre a patente, então é Tenente Mariana Viegas, muito respeito. Mari, eu vou chamar de Mari, tá? Dia 6 de maio de 2020, eu fiz uma live. Eu falei sobre Deep Learning. Só uma coisa, nós duas estamos cada uma em nossas casas, então vocês vão escutar várias coisas, inclusive minha filha pedindo sorvete agora. Eu não vou editar essa parte, tá? Toma, filha. Aqui é maternidade real. Ai, que merda. Deixa pra lá. E aí, eu falei de você. Oi, filha. Falei de você, falei de outras meninas também que estão no CIASC, na verdade. E aí, quando eu abri as perguntas para as pessoas, elas pediram para falar um pouco mais de você. Eu falei um pouco mais de você, mas eu acho que fica mais pessoal, né? Você dizer o que aconteceu, como foi, como não foi, quais foram as suas impressões. A gente já trocou essa ideia, já bateu esse papo algumas vezes, mas eu queria de uma maneira bem sucinta que você dissesse para o pessoal que vai assistir esse vídeo como que foi a sua preparação, porque eu vou dizer para você o que eu falei para eles, você confirma ou se eu falar alguma besteira você me corrige. Falei que você estudou por volta de 30 dias, deve ter sido entre 30 e 40 dias no máximo, né? Entre o dia da inscrição até o dia da prova. Que você estudava pelo menos 11 horas, de 11, sei lá, 12 horas. Que você não tinha tido contato com a matéria nada, mas já tinha estudado português e que você não tinha títulos, e isso, para mim, até eu conversar com você, era inédito. Eu não conhecia ainda, não tinha conhecido antes de ti. Ai, que merda. Alguém que... Agora é a melhor hora pro meu telefone tocar. Alguém que tivesse passado sem títulos. Por quê? Como eu fiz pedagogia, tinham muitas pessoas. E aí você me deu aquele toque que quando tem poucas vagas, a Marinha chama poucas pessoas, até mesmo para o número de reservas, né? As pessoas, inclusive, ficaram com dúvida nisso quando eu falei, na época da Marinha era uma vaga, ela era a terceira, então eles chamam três. Eles chamam três porque a Marinha chama 3 vezes o número de vagas. Isso não significa que o número de vagas vai aumentar, às vezes até acontece. Inclusive, eu acho que no edital passado aumentou o número de vagas de veterinária, se não me engano, de alguma coisa. De direito também. Aumentou de direito. A gente tem que ficar acompanhando isso e não pode deixar esse detalhe desapercebido, porque algumas pessoas que conversaram comigo também falaram, não, fiquei na reserva, mas não vou. Então, queria que você, como alguém que foi reserva e acabou passando, desse o teu depoimento aí para as pessoas e se apresentasse, dissesse um pouco mais de você e o que você sentir à vontade. Uhum. Meu nome é Mariana, né? Tenente Mariana Viegas. E eu, na verdade, no concurso,
de RM2, eu fiquei muita dúvida se eu iria me inscrever ou não, porque já tinha tido um concurso 2 anos antes, que eu me inscrevi e não fui fazer a prova, porque essa prova é uma prova muito específica. Você tem que estudar, você não tem como ir para a prova sem estudar, porque as matérias de conhecimentos militares são muito específicas, é uma matéria que você nunca deu na escola, não tem como, que nem português, por exemplo. Então, você tem, e 50% da prova é isso, então você tem que estudar antes de ir para a prova, né? Então, eu realmente, assim, cada um sabe da sua vida, né? Mas acabou que eu recebi meus parentes em casa no final do ano e só pude começar a estudar no início do ano. Então, início de janeiro, eu me dediquei, assim, totalmente, todo o meu tempo, de manhã, de tarde, de noite. Consegui. Como eu já tinha uma bagagem de português, que eu já estava estudando para concurso público, eu pude me dedicar mais à área de conhecimentos militares, né? Então, assim, como essa área é desconhecida, eu acho que para a grande maioria, é muito difícil, né, você estudar sozinha isso. Então, assim, uma coisa que eu acho que foi o diferencial para mim, foi ter estudado por meio de videoaulas. Então, assim, a videoaula é muito boa porque ela te aproxima daquele conhecimento. Você consegue ter um contato maior, entender melhor aquilo. Então, assim, foi muito importante para mim. Então, a partir das videoaulas, eu pude assimilar melhor o conhecimento. E aí, depois, eu ia estudar pelo PDF. E só depois de tudo, como eu estava com pouco tempo, só depois de conseguir pegar todo o conhecimento, né, que eu fui fazer exercício. Mas eu acredito que o ideal seja você estudar tópico por tópico e fazendo os exercícios daquele tópico, né? Mas como eu não tive muito tempo, acabou sendo assim. Então, eu estudei por videoaula, depois eu estudei os PDFs, fiz um resumo, que para mim também foi muito importante. Assim, eu acho que cada um tem que ter noção de como que assimila funciona, né? melhor. O que funciona. Tem gente que só escutando já grava. Para mim é importante escrever, né? Então, eu fiz um resuminho. Acho que isso foi fundamental para mim. E aí, depois desse um mês, fui fazer a prova aí, 30, 40 dias, né? Que foi dia 10 de fevereiro. E graças a Deus tirei uma nota boa, consegui ficar entre os 3 primeiros. Você lembra quando você tirou? 86. 86. Eu falei na minha aula de Deep Learning que essa prova, engraçado não tem graça nenhuma, né? Mas parece coincidência, eu já parei de acreditar em coincidência há algum tempo, mas eu insisti que essa prova é uma prova para você acertar em torno de 86 pontos, porque são poucas as questões, e tem aumentado, mas são poucas ainda as questões subjetivas de interpretação de texto. Interpretação de texto não adianta, né? Você vai estudar, você pode ter facilidade. Você podia estar estudando para concurso público português, como era o seu caso. Mas interpretação de texto eu acho que interpretação, assim, eu errei quase todas, porque é muito difícil, sabe? E teve umas que eles anularam, fui beneficiada, mas realmente, assim, nos conhecimentos militares é muito específico, então ou você sabe ou você não sabe. Exatamente. Você estudou, você vai saber aquilo, não tem como. Pois é, chegou uma hora no processo da criação do Transformação Militar que a gente não só aproveitou ou reaproveitou os simulados dos concursos anteriores de todos os distritos, mas a gente fez as nossas questões porque refazer simulados, eu não preciso vender nada, né? Eu não preciso entrar num curso para refazer simulados. Mas chegou uma hora que a gente não tinha mais questão para fazer, porque as provas são isso que você falou, ou você sabe ou você não sabe. É muito quadrado, é muito específico a ordem das questões, né? O direcionamento que você precisa ter. E, felizmente ou infelizmente, a subjetividade da interpretação de texto, eu acredito que seja o diferencial não de você passar ou não passar. Tanto é que você passou, tirou uma excelente nota.
mas de você chegar o mais próximo do 100%, né? Porque... talvez, assim, como eu me dediquei menos a português, se eu tivesse estudado mais português desde o início, eu tinha tirado uma nota melhor em português. Porque realmente o treinamento faz a diferença, né? Você pegando aquelas questões, sabendo como que a banca avalia, o que eles vão querer, assim, treinamento acho que faz toda a diferença, né? A gente está trabalhando no curso cinco ferramentas, porque assim, também não adianta eu colocar, eu sou uma pessoa, eu só lia. E eu achava que estava tudo bem, então na hora de eu fazer os exercícios, eu errava tudo, porque eu não lembrava mais. Então, eu coloquei lá na plataforma, obviamente, né, as apostilas para a pessoa poder ler. A gente abre, estimula, incentiva, inclusive, que as pessoas façam resumo, porque resumo é uma coisa extremamente particular, né? Mas a gente também tem as videoaulas, como você falou, que fez diferença para você. Tem os audiobook, porque eu preciso que os meus alunos, eles exercitem todas as flexibilidades que o cérebro exige, né? Então, tem o audiobook para escutar, as videoaulas para ver, as apostilas, os exercícios, e eu fiz um cronograma de estudo. E aí eu me lembrei do nosso papo, e aí, olha só, gente, eu sou dodói. Eu fiz as contas, é sério, de quantas horas aproximadamente você tinha estudado. Você deve ter estudado, assim, mas eu tô especulando, né? Porque não dá para você... não, olha só, todos os dias eu estudei 12 horas. Não. Deve ter tido algum dia que você estudou menos, ou que a sua produtividade não tenha sido tão boa. Deve ter estudado por volta de 500 horas. E aí eu comparei você com as outras pessoas que eu tenho conversado, com as outras meninas que eu inclusive citei na videoaula, na aula que eu dei, e elas estudaram 720, 750 horas. Que não é muito mais, mas... porque, na verdade, se você for contabilizar que, por exemplo, português, aquela pessoa teve que voltar desde o início, eu já estava estudando para concurso público, em todos os concursos públicos caem em português. Então, se for contar, levando em consideração isso, na verdade, eu já tinha uma base de português, né? Exatamente. E tem um detalhe. Eu não conheço todo mundo que está me vendo ou que está interessado em passar para o concurso, mas no seu caso foi extremamente específico porque você teve a oportunidade de estudar 12 horas, ou seja, você não estava trabalhando. Então, a minha preocupação é com as pessoas que estão trabalhando, que de repente tem uma família, eu trabalhando, tendo 2 filhos, casa, comida, um monte de coisa, preguiça, cansaço. A vida acontece. Eu fiz umas contas mais ou menos que se você estudar mais ou menos, né, 4 horas por dia, durante 6 meses, dá as 700 e poucas horas, sabe? Então, foi baseado nesse cálculo que eu fiz o cronograma. E aí, eu queria muito que você viesse falar com a gente, porque eu falei que não é necessário você estudar 12 horas por dia, mas são contra pessoas como você, que podem não estar trabalhando, que as pessoas vão estar lutando, né, por aquela vaga, né? Mesmo assim, graças a Deus, você passou, mas mesmo assim, estudando 12 horas por dia, você ainda ficou em terceiro lugar. Sim, e assim, por exemplo, quando eu estava fazendo os exercícios simulado em casa, eu estava acertando mais. Então, assim, conta também o fator de você estar nervosa lá no dia, né? Se de repente está num dia que você está com dor de cabeça, com alguma coisa você não sabe. Então, você tem que sempre ir para mais. E, por exemplo, no meu caso, que era desenho industrial, a nota de corte foi 86, mas em direito, por exemplo, foi 90. Então, eu não teria nem entrado. Nem concorrido para as outras etapas. Então, é muito importante, eu acho, estudar assim, para a prova mesmo, sabe? E eu queria também que você desvendasse esse mistério, que não foi mágica, não foi planejado, inclusive, né? De como que você passou de terceiro para primeiro, que é da importância de você chegar na hora dos outros eventos, de Com você certeza. se preparar emocionalmente, como você mesma falou,
e fisicamente, e o edital tá claro, dizendo que se você chegar atrasado, você perde a sua chance. Porque, na verdade, assim, era uma vaga, né? 3 pessoas foram chamadas. Se eu não me engano, se empatar a terceira pessoa, também aumenta com o mesmo número de notas, né? Só que eu e a menina que ficamos em segundo lugar ficamos com a mesma nota. Só o que ficou em primeiro que tirou 90 e eu e ela tiramos 86. Só que ela era mais velha, então ela ficou em segundo e eu fiquei em terceiro, né? E também tem o critério de desempate, né? Desempate Fator é desempate, né? verdade, isso. Só que, na verdade, são várias etapas do concurso, né? E eliminatório, classificatório, todas elas. E aí, depois que a gente faz a prova, já tem logo a entrega dos documentos. E que, na verdade, tem muitos documentos que a gente tem que entregar no formato certo, tem que estar tudo assinado, numerado. Tem uma E eles série não te de... chamam, não te ligam, oi Mari, tudo bem? Vem aqui porque você Não, esqueceu tem de... uma série de É exigências. eliminado, Você né? é eliminado, assim. Então, por exemplo, os meus concorrentes foram eliminados nessas fases que foram acontecendo depois. Então, assim, mesmo eu estando em terceiro, assim, para falar a verdade, eu não estava tão, assim, confiante. Mas eu falei, não, pô, são todas as etapas, eu já cheguei até aqui, eu vou cumprir tudo direitinho. Treinei para corrida, que no início eu não estava fazendo tempo de 17 minutos para corrida. Então, assim, cheguei cedo em todas as etapas, fui para inspeção de saúde direitinho, levei todos os exames, tem que levar, tem uma série de coisas que você tem que se planejar com uma certa antecedência, não pode deixar tudo para cima da hora, senão não vai dar tempo. Inclusive tem exames que é você que tem que providenciar, A né? Então, maioria, a gente que tem que levar. Só na hora lá eles fazem os exames, mas você tem que levar um monte de exame. Então, assim, até para as mulheres, tem que fazer preventivo, às vezes demora a sair o resultado, tem que buscar, assim, procurar fazer tudo antes. Assim que sai as notas, eu já recomendo, assim, começa a procurar todos os exames que você tem que fazer, porque às vezes demora a sair, né, o resultado dos exames. mas eu não quero ficar ocupando muito seu tempo, eu disse que ia ficar 15 minutos, eu nem sei quanto tempo que tá, que eu não consigo ver. Mas posso falar que você tá com... Pode estar em Gente, casa. Mariana tá em casa, literalmente. Ela tá em quarentena porque ela tá com Covid. Então, Mari, de verdade, a gente já tentou gravar isso uma vez. E a Mari, muito fofa, gentilmente cedeu o tempo dela para falar aqui novamente comigo, que eu sou toda atrapalhada, eu sou muito atrapalhada, gente, vocês não tem noção. A gente resolveu fazer essa videoconferência. Ai, maravilhoso. Sempre quis fazer uma videoconferência. Acho que eu nasci pra fazer isso. Ai, caiu. Tô falando besteira. Mais para frente, se houver necessidade, eu pergunto para ti se há a possibilidade da gente fazer uma coisa maior com perguntas de outras pessoas. Eu não acredito que tenha tanta coisa para te perguntar. E até mesmo se tiver, eu posso repassar as perguntas para ti e você vai respondendo para a gente. Pois é, eu só queria que a sua história fosse além da sua foto, que tá fofa, linda, de azul. Eu queria que você reproduzisse o que você me contou para as pessoas talvez se identificarem, se inspirarem em você. Que motivação interna, né, cara? Eu tento inspirar as pessoas e dar, alimentar, fazer com que a pessoa se veja lá dentro, e acho que te vendo é uma maneira de se ver lá dentro. Então, muito, 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 muito obrigada pelo seu tempo de novo. É isso. Eu provavelmente meu cabelo tá horrível, gente. Eu vou te perturbar mais, mas muito obrigada pelo teu depoimento. Muito obrigada por dizer da importância do estudo, da possibilidade de você como reserva subir, porque eu fui reserva e desacreditei, depois que eu passei a acreditar nessa possibilidade. Então, boa sorte. Eu espero que você seja mais feliz do que eu fui. Os melhores anos da minha vida, eu não tô brincando, foram na Marinha. Eu odiava a Marinha com força mesmo. Eu achava assim, o que havia de assunto chato para mim tinha relação com a Marinha, mas infelizmente eu demorei a amadurecer essa possibilidade. Então, muito, muito obrigada.
E a gente se vê em uma outra oportunidade. Se cuida, fique em casa Vou e deixar. um beijo. Obrigada. Beijo, até a próxima. Beijo, beijo, gente. Beijo. Valeu, Mari. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para mostrar que gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se vocês ainda não inscreveram, chamam todos os amigos para participarem desse seleto grupo de privilegiados que passarão no concurso da Marinha do Brasil. Chama todo mundo e semana que vem tem mais. Não esquece de seguir a gente lá no nosso canal do Instagram, no Facebook também. O link de tudo que a gente tem, de todas as nossas redes sociais, está aqui embaixo. E não menos importante, não esquece de acessar o nosso site www.transformaçãomilitar.com.br. Não esquece que é sem o tio e sem o cedilha. Então fica www.transformacalmilitar.com.br. Vem com a gente e militarize!